Pode o Estado angolano exigir legalmente dos líderes religiosos formação superior em teologia para o exercício do sacerdócio? Gostaria de refletir com vocês e partilhar com vocês a minha opinião, o meu parecer jurídico em relação a essa questão que tem se levantado nos últimos dias no seio da comunidade cristã e não só, a respeito do artigo 33 da proposta de alteração à Lei sobre Liberdade de Religião e Culto, apresentado pelo governo angolano, concretamente o Ministério da Cultura, sobre a exigência legal de formação superior em teologia para o exercício do ministério religioso. Diante dessa questão, ou diante deste assunto, proponho uma reflexão em torno de algumas questões que não podem ser ignoradas. A primeira questão é a seguinte: pode o Estado angolano legalmente exigir dos líderes religiosos formação superior em teologia para o exercício do sacerdócio? A segunda questão é a seguinte: quais são as possíveis razões por detrás desta medida? A terceira questão é a seguinte: exigir formação superior em teologia não seria uma interferência nos assuntos internos das igrejas? A quarta questão é a seguinte: esta medida não resultaria em violações de princípios constitucionais? Ao longo desta reflexão, estarei abordando cada uma destas questões e outras que possam surgir. Ora bem, quais são as possíveis razões por detrás desta medida? Quando nós analisamos o preâmbulo da proposta de alteração à Lei de Liberdade de Religião e Culto, percebemos claramente as razões invocadas para essa medida dizem respeito à prevenção das práticas que possam representar risco à ordem pública ou à integridade social. Ou seja, trata-se da criação de um sistema de monitoramento e fiscalização que garanta que as práticas religiosas estejam em conformidade com a lei e com o respeito pela dignidade humana. Ou seja, o Estado tem de facto o dever de proteger o interesse público. Entre os objetivos dessa proposta, nós podemos destacar o combate a seitas abusivas, a prevenção de fraudes religiosas, a garantir segurança pública e coesão social, combate ao charlatismo e à exploração da fé. Nesse contexto, exigir formação teológica poderia ser encarada como uma medida de qualificação técnica. Sobre esta perspectiva, não há dúvidas de que o Estado demonstra boas intenções, já que não pode permanecer inerte diante dos diversos problemas sociais relacionados ao exercício religioso em Angola. A outra questão que surge, que devemos colocar é a seguinte: o Estado pode exigir formação superior em teologia? Bem, embora compreendamos em certa medida a posição do Estado, é essencial que qualquer iniciativa de proteção aos interesses públicos seja conduzido em conformidade com os princípios constitucionais. Caso contrário, poderá configurar violação da Constituição. Outra questão que levantei também aqui é: esta medida não viola princípios constitucionais? Ora, a Constituição da República de Angola, em seu artigo 10º, garante a liberdade de religião, crença e culto. E isso inclui o direito de praticar livremente a religião, a autonomia das igrejas em relação à sua organização interna, não é? E, à luz da Constituição, qualquer exigência estatal que interfira diretamente nessa liberdade deve ser justificada, proporcional e necessária. Assim, a exigência de um curso superior em teologia pode ser entendida como uma interferência indevida à liberdade religiosa, sim. Ou seja, além do artigo 10º, também consagrar o princípio da laicidade do Estado, a partir deste artigo, nós podemos identificar alguns corolários, que são a liberdade
de organização interna das entidades religiosas, a liberdade no exercício das atividades religiosas, a autonomia das comunidades religiosas e o respeito às diferentes confissões religiosas. São esses os corolários que derivam do princípio da laicidade do Estado. Ou seja, impor obrigatoriamente a formação teológica superior pode violar o princípio da liberdade no exercício das atividades religiosas, ao restringir o acesso ao ministério por pessoas que não possuam esta formação. A título de exemplo, muitas religiões não cristãs e outras mesmo cristãs não possuem um sistema teológico formalizado em moldes acadêmicos, e exigir esse tipo de formação equivaleria à imposição de um modelo religioso específico, o que é incompatível com o princípio da neutralidade do Estado. E um outro exemplo é que imaginemos nós uma religião cuja doutrina determine que seus líderes sejam escolhidos por inspiração divina e que frequentar a universidade seja contrário à fé, não é? Ora, obrigar esses líderes a obter formação teológica formal, não é, violaria diretamente essa crença, desrespeitando o pluralismo religioso protegido pela Constituição. Portanto, ao nosso ver, exigir uma formação teológica superior para o exercício do sacerdócio seria inconstitucional, ou seja, a imposição genérica e obrigatória de formação teológica para todos os líderes religiosos configura uma violação da Constituição, na medida em que interfere na forma como cada religião, digamos, organiza suas lideranças e seus ritos. Embora o Estado deva reconhecer o papel relevante das religiões na sociedade, a laicidade implica não privilegiar ou favorecer uma determinada doutrina em detrimento de outras. Uma proposta, ao nosso ver, uma proposta ou uma solução jurídica equilibrada seria: o Estado não deve exigir formação teológica formal como regra geral, mas permitir que cada religião defina seus próprios critérios de formação e organização interna. Ou seja, o Estado pode exigir requisitos mínimos como integridade moral e um cadastro ou registro básico, especialmente se o líder religioso desempenhar funções com impacto público direto ou se candidatar a benefícios legais, não é? Portanto, a exigência genérica de formação superior em teologia para o exercício do ministério religioso é inconstitucional se aplicada indistintivamente a todas as religiões. Isso equivaleria à imposição de um modelo cristão tradicional a credos que seguem lógicas e doutrinas distintas. Portanto, não estamos com isso a fazer uma apologia ou uma negação da importância do preparo teológico, não, de maneira alguma. É inegável a importância de uma formação teológica adequada para ministros de culto. A preocupação com a qualificação dos líderes religiosos é válida e é necessária. Contudo, o problema está na solução jurídica adotada, que, ao impor uma formação específica, viola princípios constitucionais básicos. Ou seja, o verdadeiro debate não está no valor da teologia, mas nos limites do poder estatal frente à liberdade religiosa. Portanto, não é possível, não pode ser exigida legalmente formação teológica superior para o exercício do sacerdócio. Isso seria definitivamente inconstitucional.